Guarda aí João 5, amados. Deixa eu, no início desse contexto, daquilo que a gente quer falar com vocês, trazer um cuidado que a gente precisa ter. Você sabia que muitas vezes, guarda isso no teu coração, muitas vezes, pessoas que são pessoas de Deus, o que eu disse? Pessoas que são pessoas de Deus, em função das coisas de Deus, se afastam de Deus e do próximo. Olha o que eu disse. Muitas vezes, pessoas de Deus, em função das coisas de Deus, se afastam de Deus e do próximo. Mas como isso, pastor? Porque muitas vezes essas pessoas que são pessoas de Deus, elas recebem algo na sua vida que é de Deus. Porém, por não entenderem o tempo de Deus e o modo de Deus, elas acabam se afastando de Deus e do próximo. Sabe que uma vez nós tivemos uma experiência assim? Teve um grupo da igreja de um determinado ministério que ele foi enviado para um determinado congresso. E eram pessoas de Deus. E lá, eles receberam muito de Deus. Naqueles 3, 4 dias ali, eles receberam revelação de Deus de forma profunda. Mas quando eles retornaram para o seio da igreja, eles não entenderam o tempo de Deus. E agora eles queriam que todos que estavam ali recebessem da mesma forma que eles receberam e tivessem a mesma experiência que eles tiveram, sem respeitar o tempo de Deus para a localidade. E à medida que a igreja não absorveu segundo aquilo que imaginava que iria ser absorvido, este ministério começou a se afastar do próximo e do próprio Deus. Sabe que nós precisamos ter um cuidado em relação a isso? Porque muitas vezes nós subimos um monte para orar. Muitas vezes nós nos adentramos em um lugar mais profundo. E ali nós recebemos algo de Deus. Deus fala ao nosso coração. Nós somos pessoas de Deus. Recebemos algo de Deus. Só que agora nós queremos, por A mais B, que todos entendam e percebam, tendo a mesma sensibilidade e experiência que nós tivemos. E muitas vezes, por não entender o tempo, nós desrespeitamos o próximo e acabamos nos afastando de Deus. E isso é muito sério. As coisas de Deus, elas são para nos conduzir a Deus e nos conduzir ao próximo. Você entende isso, mano? Você entende? Pode dizer amém ou não amém? Então, quando
Deus falar algo ao teu coração, você que é uma pessoa de Deus e recebe algo de Deus, tenha paciência com aquele que está perto de ti, porque pode ser que o tempo dele seja diferente do teu. Não force nada. Vamos entender. Lá no retiro nós recebemos uma série de palavras. Eu até disse para a Kátia, né? Pá, como está sendo bom esse fim de semana. Não que os outros não fossem. Mas cada reunião, e eu particularmente nesse retiro eu não ministrei, e eu me sentava para receber cada palavra, cada revelação, coisas tremendas da parte de Deus sendo liberadas. E teve uma palavra no sábado à tarde, que o pastor Jorge Júnior, da igreja 5G, ele falou: pessoas nos ajudam a caminhar para lugares mais profundos. E ele usa o texto no livro de João, que fala da ida de João e da ida de Pedro ao sepulcro. Quando eles recebem a notícia, eles se põem a correr, os dois. Só que Pedro era mais velho, João, por consequência, mais novo. E chega um determinado momento desta corrida que João se destaca. Ele vai à frente de Pedro, isso é, a velocidade deles era diferente. Eles tinham a mesma disposição, estavam indo para o mesmo lugar, mas a velocidade de um era diferente da velocidade do outro. João, por ser mais novo, ele chega mais rápido à porta do sepulcro. Porém, ele não entra. Pedro, mais velho, chega depois. Pedro entra no sepulcro. Ele chegou depois, mas acessou antes. E quando ele acessa esse lugar, João agora, vendo Pedro acessar, muito embora ele tenha chegado antes, ele acessa depois, mas acessa. No final das contas, os dois acessaram o mesmo lugar. Os dois tiveram a mesma experiência. E aquilo calou fundo no nosso coração, porque embora as velocidades fossem diferentes, havia respeito. E nessa caminhada onde nós andamos, nós precisamos entender da mesma forma que as nossas velocidades não são as mesmas. Não são as mesmas. Mas nós temos a mesma disposição. Estamos caminhando para o mesmo objetivo. E se não pararmos, todos nós vamos desfrutar das mesmas experiências. Pode ser que o mais velho, Pedro, ele abra o caminho, entrando. Mas pode ser que o novo chegue antes. Que Deus nos leve a essa compreensão daquilo que é do Espírito para as nossas vidas. E quando nós estávamos recebendo, eu parei para pensar, eu disse, eu tive o meu tempo de João. Hoje eu vivo o meu tempo de Pedro. E eu encontro Joãos ao entorno de mim que tem uma velocidade maior. E eu preciso entender esses Joãos. Como também os Joãos precisam entender os Pedros. Mas o que importa é que nós venhamos todos a ter a mesma
experiência. Amém, amados? Aqui no João capítulo 5, diz assim: depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado Betesda, que em hebreus Betesda, o qual tem 5 alpedres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo, olha o que diz, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse-lhes: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram: aquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Eles respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus o que Jesus era o que curara. Por essa razão, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Amém, amados? Vamos deixar o Espírito Santo falar conosco e ministrar no nosso coração de uma forma objetiva e clara. Primeiro ponto que nós precisamos entender aqui é que existem alguns lugares espiritualmente que nós precisamos compreender. Tudo aquilo que nós vamos falar aqui esta noite, eu quero falar dentro de um cunho espiritual. Espiritual. Então eu gostaria de pedir para os irmãos que os irmãos pudessem entender esta ministração dentro dessa esfera espiritual. Amados, eu digo que existem 3 braços da manifestação do amor de Deus: a misericórdia, a graça e o juízo. Deus se relaciona conosco através da misericórdia, Deus se relaciona conosco através da graça, mas Deus também se relaciona conosco através do juízo. Aqui nesse lugar aqui, chamado Betesda, se nós formos transliterar, se nós formos interpretar, nós vamos encontrar aqui o lugar de misericórdia. Betesda traz em si o significado de lugar de misericórdia, casa de misericórdia. Muitas vezes
nós estamos vivendo no lugar da misericórdia, que é o fato de nós não recebermos em nós aquilo que nós deveríamos receber em função dos nossos erros cometidos. É quando nós somos encontrados por este braço que não nos permite receber, porque Deus vai agindo com misericórdia. Muitas vezes nos nossos relacionamentos familiares, ou até mesmo interpessoais, nós somos levados a agir com o próximo com misericórdia. A pessoa vai e erra, o filho vai e erra, pode ser que ele seria digno agora de alguma repreensão, de alguma sanção punitiva, mas o amor misericordioso faz com que a gente não dê a esta pessoa aquilo que ela mereceria receber. Então nós estamos vendo aqui Betesda, um lugar de misericórdia, a casa de misericórdia. E o que nós vemos aqui neste ambiente de misericórdia? Ali naquele lugar havia a palavra de Deus diz que havia uma multidão de enfermos. Amados, não era um, não eram dois, não eram 10. A Bíblia nos relata que naquele lugar ali havia ao entorno do poço de Betesda uma multidão de enfermos. E aqueles enfermos que se encontravam ali, e a Bíblia vai relatando, eram cegos, eram mancos e eram paralíticos. Com certeza, entre aqueles que estavam ali, haveriam outras pessoas com outras enfermidades. Mas aqui fala de cegos, aqui falam de mancos e aqui falam de paralíticos. Então aqui ele está relatando pessoas que não traziam em si uma capacidade de enxergar. E eu quero ver isso espiritualmente, amados. Pessoas que lhes faltava um senso de direção, porque elas não tinham condições de enxergar. Elas eram cegas, logo sendo cegas, elas eram também dependentes. Para que elas pudessem se conduzir durante o dia delas, elas precisavam de alguém que as tomassem pela mão e as conduzissem para o lugar. Ali havia cegos, destituídos de visão, limitados, dependentes. Mas a Bíblia, eu falo espiritualmente, a Bíblia diz que também havia ali os mancos, os que manquitolavam, aqueles que carregavam em si uma dificuldade para caminhar, aqueles que apontam para uma inconstância, que da mesma forma, porque o manco ali também poderia se dizer na época, eram aqueles que de alguma forma eram destituídos de pernas. Então eles tinham uma dificuldade de andar no mesmo prumo, na mesma velocidade que os demais que estavam junto com eles. Muitos daqueles que estavam ali andavam como que se arrastando. E também precisavam contar com a empatia, com a misericórdia, com a compaixão daqueles que estavam em torno. E havia ali os paralíticos, que eram completamente dependentes. E dentro desse contexto, amado,
dentro dessa realidade, que é uma realidade espiritual, muitos de nós aqui essa noite, também um dia nos encontramos. Quantos de nós aqui, eu posso dizer sem problema nenhum, eu era um cego, porque eu tinha dificuldade de enxergar. Eu andava como que sem direção. E o que eu dependia de uma ação misericordiosa. E o pior, amado, como se diz, né? O pior cego é aquele que não quer ver. Então, dentro de um contexto espiritual, nós podemos dizer que aqui neste ambiente, tinha pessoas que, como nós, também se encontravam. Enfermos, cegos, mancos, paralíticos, dependendo de uma ação, dependendo da misericórdia para que algo pior não nos acontecesse. Aquele era o ambiente, aquele era o lugar. Mas agora vamos entender o que o Espírito Santo quer falar no nosso coração, amados. Aquelas pessoas que ali estavam, elas traziam em seu coração uma esperança. Noeli, elas traziam no coração delas uma expectativa que lhes acompanhavam diariamente. Porque a Bíblia diz aqui, segundo o relato dela, que havia um anjo que descia, e aquele anjo mexia com as águas. O anjo descia naquele lugar e ele mexia com as águas. E fala-se aqui, se alguém descesse naquele lugar, no momento que a água era mexida pelo anjo, ele era o quê? Curado. Olha só, mas ele era o quê? Curado. Então aquelas pessoas, quando iam para aquele lugar, havia no coração deles primeiro uma expectativa no anjo e no movimento das águas. Havia uma expectativa que algo sobrenatural descesse naquele lugar e agitasse as águas. Essa é a primeira expectativa que ele tinha no coração. O cego, o manco e o paralítico. E os demais enfermos. Então, quando eles saíam para aquele lugar, havia dentro do coração deles uma esperança. A esperança se chamava é hoje. É hoje. Vai ser hoje. Vai acontecer hoje. Agora preste atenção. Como é que o cego poderia ver o agito das águas? A não ser pelos olhos de outros. Não é verdade? Não tinha como cego ver o agito das águas. Ele poderia ouvir que alguma coisa diferente poderia estar acontecendo. Mas penso eu que pelos borbulhos, pelas conversas que haviam em volta, com as expectativas dos demais que enxergavam, o cego, de repente, não tinha nem condições de ouvir. Então ele teria que ver pelos olhos de outros. Logo, a expectativa deles não estava somente no agito das águas e no anjo. A expectativa deles estava também na dependência do homem. Como é que o manco e o paralítico poderiam se apressar e correr para as águas? Como? Só se eles tivessem alguém que pudesse os introduzir, os encaminhar, ou pegar no colo e levar até lá.
Tanto que esse homem diz aqui para Jesus, o enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque. Olha só a situação desse homem. A expectativa dele estava no anjo e no agito das águas. Mas a expectativa dele também estava no homem. E aquele homem não tinha ninguém. Então ele virava os dias, quem sabe, na expectativa que chegasse alguém lá para lhe ajudar. Ele virava os dias após dias, quem sabe, na expectativa de que alguém se levantasse em seu favor e se colocasse ao seu lado, para que no momento que o anjo descesse e agitasse as águas, pegasse ele pela mão, pegasse ele no colo, ou colocasse ele nos ombros, e de maneira rápida o colocasse dentro daquela água. Você entende o que eu estou falando? Olha a expectativa, mano. E eles estavam ali, dia após dia, chegando naquele lugar. Esse homem, a Bíblia diz que ele estava 38 anos enfermo. Pai, eu preciso que a água seja agitada. Mas eu também preciso que alguém me leve até lá. Quando a água é agitada, outros chegam antes de mim. Você já parou para pensar isso, amado? Quantas vezes você pode ter parado para pensar em relação à tua vida e dizer: ih, rapaz, ele chegou antes de mim. Mas essa era a expectativa que eles viviam. Mas preste atenção aqui, amados. Naquele dia, a Bíblia diz que Jesus chegou naquele lugar. Jesus entrou naquele lugar. Jesus foi no lugar da misericórdia. Jesus foi naquele lugar onde havia aquela multidão de enfermos. E o que agora nós vemos aqui? Jesus se adentra aquele lugar, e a palavra de Deus, ali no versículo 5, diz assim, 6. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado há muito tempo. Mas tem algumas coisas aqui que daqui a pouco a gente poderia parar para pensar, refletir e perguntar. Jesus não era conhecedor de tudo que se dava ali? Sim. Jesus não teria condições de atuar através do seu poder de milagre em todos que estavam ali? Sim. Mas é interessante que Jesus vai de forma específica a alguém no meio da multidão. Interessante é que Jesus, quando chega naquele lugar, ele vê aquele homem e ele vai direto naquele homem. Ele vê que aquele homem está ali deitado. Ele sabia que a dor daquele homem perdurava há 38 anos. Mas deixa o Espírito ministrar no teu coração aqui. Sabe por quê, amados? Porque o relacionamento que Jesus tem conosco não é um relacionamento que se dá através de uma coletividade. O que Jesus está nos mostrando aqui nesse texto é que Ele se preocupa conosco de uma maneira específica e individual.
O que Jesus está falando aqui, Ele está dizendo para mim e para ti, eu enxergo, e eu te enxergo nas tuas individualidades, nas tuas necessidades, nos teus problemas. E eu contigo quero conversar sobre isso que você está passando. Amados, Jesus poderia levantar o braço ali, fazer um sinal e todo mundo levantar e ser curado. Mas sempre quando Jesus faz alguma coisa, amado, sempre quando Ele fez, faz e fará, tem um porquê, tem uma razão, tem um ensinamento. Amados, Jesus, Ele não fala com multidões, Ele fala com indivíduos. Ele fala com pessoas nas suas especificidades, nas suas necessidades. Ele quer manter uma relação de comunhão conosco. Então, quando Ele vai ao encontro daquele homem, Ele está falando com aquele homem. Da mesma forma que se Ele entrar aqui, como Ele está aqui, Ele vai direto a ti, nas tuas dificuldades, nos teus problemas. Ele vai olhar nos teus olhos, Ele vai falar aos teus ouvidos, porque Ele te ama. Amém, amado? Ele deixou um ensino para nós aqui, amado. Às vezes a gente pode pensar, no meio da multidão eu não vou ser, ele não vai me enxergar. Há tanto tempo que ninguém enxerga, ninguém me ajuda. Ninguém está vendo que eu estou precisando sair desse lugar e entrar no poço. Ninguém, eu não tenho um homem perto de mim. Está todo mundo armado lá com alguém, tudo na expectativa de que alguma coisa aconteça. Mas ninguém me enxerga, pois Jesus entra naquele lugar da misericórdia, como Ele entra aqui essa noite, e Ele diz assim, ó, eu te enxergo, eu te vejo, eu sei o que tu está passando, e o tempo que você está com isso. Você entende isso, amado? Isso precisa ser guardado no nosso coração. Pai, Ele olha no meu olho e fala comigo, Ele olha no teu olho e fala contigo. Aí depois Jesus faz algo aqui também interessantíssimo, porque Ele faz uma pergunta. Ele diz assim para aquele homem: queres ficação? Queres ficar são? Pá, amados. Queres ficar são? Aí você pode pensar em primeira mão assim e dizer: mas que pergunta é essa de Jesus? O homem está ali, Valnei, há 38 anos enfermo, esperando que alguém coloque na água. Então o que ele mais queria era o quê? Ficação. Mas tudo tem um porquê. Tudo tem um propósito. Tudo tem um ensino. Tudo tem uma razão, amado. Jesus para diante daquele homem e Ele diz: queres ficar são? E essa pergunta, ela é feita justamente porque também, amados, hoje em dia, nós encontramos pessoas que, muito embora estejam no lugar de cura, elas não querem ficar sã. Você sabia disso? Sabe que existe uma camada de pessoas que, muito embora estejam no lugar onde elas possam ser encontradas pelo poder miraculoso do Senhor, elas ainda estão vivendo na dependência de uma doença, porque não querem deixar a sua maca. Sabe que existem pessoas
que muito embora estejam vivendo no lugar da libertação, da cura, elas ainda insistem em ficar naquele lugar de opressão. Elas ainda insistem em viver uma vida destituída de liberdade diante do Senhor e de livramentos. Porque elas se tornaram dependentes daquele estado doentio no qual estão vivendo. Você pode pensar e dizer, mas como assim? Amados, muitas vezes nós encontramos pessoas nessa caminhada, que elas encontraram nas suas enfermidades físicas, emocionais, seus problemas espirituais, um meio de chamar a atenção para si, se tornando codependentes da sua própria enfermidade. Mas Jesus chega para aquele homem e pergunta para ele: você quer ficar são? É o que Jesus pergunta para nós, amor. Quando nós viemos para a igreja, nós queremos ficar são? Quando nós chegamos aos pés de Jesus, nós verdadeiramente queremos mudar de vida? Nós queremos a transformação do nosso casamento? Nós queremos a libertação dos nossos filhos? Nós queremos a salvação da nossa casa? Você pode pensar, mas pastor, eu estou aqui na igreja. E a mesma pergunta que Jesus fez para aquele homem, pode ser que ele faça para mim e para ti. Você quer o que você veio buscar? Verdadeiramente você quer ser encontrado por isso? Se nós respondermos que queremos, há uma responsabilidade em nós, nessa busca. Jesus perguntou para aquele homem ali: tu quer ficar são? Quem sabe se eu estivesse no lado de Jesus ali, olhando para aquele homem, eu ia dizer: Jesus, olha o homem aí. Aí Jesus ia olhar para mim e dizer: deixa comigo que a conversa com ele é minha e ele. Se Jesus te fazer essa pergunta essa noite, naquilo que você tem procurado nele, o que você vai responder para ele? Eu quero? Ou você vai dizer para ele assim: Pai, não tem nenhum homem que me ajude. Não tem ninguém, Jesus, que faça por mim. Agora eu te pergunto, amado, quem é que estava falando com aquele homem? Quem? Quem estava falando com aquele homem? Quem? Jesus. Sabe quem é que estava falando com aquele homem? Sabe quem é que estava falando com aquele homem? A cura daquele homem. Sabe quem é que estava falando com aquele homem? O milagre daquele homem. A oportunidade da vida daquele homem estava falando com aquele homem. Jesus estava falando com ele. Jesus lhe estava perguntando: Mari, queres ficar são? Então a própria cura estava se relacionando com aquele homem. E estava perguntando: queres a minha ação sobre a tua vida? Mas, amados, a expectativa daquele homem estava tão voltado para o sobrenatural, anjo e água agitada, e ao homem, que aquele homem não trazia em si uma capacidade de reconhecer
que quem estava falando com ele era a sua cura. Amados, você sabe que às vezes nós não reconhecemos Jesus? Você sabe que às vezes nós estamos falando com a cura, mas não conhecemos, não reconhecemos que ela está diante de nós através da pessoa de Jesus? A Bíblia fala de algumas situações. Deixa o Espírito falar contigo. A Bíblia fala de algumas situações onde os homens não tiverem em si a capacidade de reconhecer Jesus. Não reconheceram Jesus. Jesus estava ali diante deles, mas eles não reconheceram Jesus, amado. Quer ver uma coisa? Abre comigo lá em Marcos, vamos passar uns textos aqui bem rapidinho. Vamos fazer uma visita aqui, ó. Marcos 6,45. Não vou conseguir ler todos os textos, mas alguns eu preciso ler. Olha o que diz: e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para outra banda a Betsaida. 6,45 de Marcos. Enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, foi ao monte orar. Preste atenção. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhe adiante. Mas quando eles viram andar sobre o mar, cuidaram que era o quê? O que eles pensaram que ele era? Um fantasma. E gritaram, amados. Jesus vem caminhando sobre as águas, ao encontro daqueles homens. Eles estão dentro do barco, mas quando eles olham para Jesus, eles não reconhecem Jesus. O que eles pensam que estavam diante deles? Um fantasma. Agora vamos entender o que levou eles a ter essa compreensão equivocada daquilo que estava diante deles. 50, porque todos os viram e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficavam assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava o quê? Endurecido. Mas o que nos faz muitas vezes a não reconhecer a presença de Jesus vindo ao nosso encontro? O nosso coração endurecido. Amados, eles já tinham visto milagres. Eles estavam vivenciando coisas maravilhosas, mas ainda o coração deles estava endurecido. E às vezes conosco é isso que acontece, amados. Nós não conseguimos perceber Jesus vindo ao nosso encontro, porque nós ainda estamos com o nosso coração fechado. Aí nós começamos a ver fantasmas e não reconhecemos Jesus. Então o que eu preciso? Tratar o meu coração naquilo que Deus quer fazer, está fazendo. Abre comigo lá em Lucas 24:13. Lucas 24:13. Diz assim: e eis que no mesmo dia ia 2 deles para a aldeia que distava de Jerusalém, 60 estágios, cujo nome era Emaús. 15. E aconteceu que eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro,
o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Agora preste atenção aqui. Mas os olhos deles estavam como fechados, para que eu não conhecessem. Sabe que esses homens estavam com Jesus ao lado deles. Mas se esses homens estavam eles estavam com tanto medo e tão sem esperança, eles estavam desesperançosos, que quando o próprio Jesus se encosta junto com eles, eles não reconhecem Jesus. Eles não reconhecem Jesus a tal ponto de que eles começam a falar de Jesus para Jesus. Já imaginou isso, amado? Eles começaram a falar de Jesus para o próprio Jesus. E não reconheceram que eles estavam falando de Jesus. E com Jesus. Sabe que lá na igreja de São José, da Brás de São José, tem um irmão lá que é venezuelano, e o nome dele é Jesus. Aí eu estava no culto com eles lá, eles disseram assim: irmãos, vamos orar por Jesus. Eu digo, opa, essa igreja aqui é sério o negócio, eles vão orar por Jesus. Não, mas era o irmão Jesus. Jeová, olha aí, ó. O nome do meu irmão é Jesus, meu irmão. Paulo e Roberto de Jesus. Mas aqueles homens, amados, não conseguiram enxergar Jesus ao lado, e às vezes nós não estamos reconhecendo que Jesus está ao nosso lado. Deixa eu falar, amados. Justamente porque nós estamos sendo levados por um sentimento que fecha os nossos olhos, nós não conseguimos enxergar a pessoa de Jesus. Às vezes através do marido, às vezes através da esposa, às vezes através do filho, às vezes através do pai, mas é Jesus, mas nós não reconhecemos ali a figura de Jesus. Até que chega num ponto que Jesus diz assim: deixa que agora Jesus vai falar de Jesus para eles. E quando Jesus começa a falar de Jesus para eles, a coisa começa a mudar de figura. Eles não reconheceram Jesus. Abre comigo lá rapidamente. Os olhos desses homens estavam fechados. João 24:11. João 24:11. Abre lá em João 24:11. João 20. Tu procuraram o João 24 aí? Se vocês acharem, vocês me digam depois. Tá? Quem procurou vai voltar para a escola bíblica dominical. João 20. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe ele: mulher, por que choras? E ela disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu levastes, diz-me onde puseste, eu levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse: Raboni, que quer dizer mestre. Maria, ela não reconheceu Jesus. Sabe por que Maria não reconheceu Jesus, amado? Porque quando ela sai de casa pela manhã, a expectativa dela era ir ao sepulcro e encontrar o quê? O que ela foi fazer no sepulcro? Encontrar um corpo. Ela foi encontrar um corpo, amados. Agora, se nós formos olhar os evangelhos,
nós vamos ver que dentro desse contexto aqui, existem alguns anúncios, e entre esses anúncios, não me lembro se é Lucas ou Mateus, que diz assim, ó, lembrai-vos do que ele vos disse. Porque Jesus já havia falado que ele ressuscitaria quando? No terceiro dia. Então quem tinha guardado isso no coração, não iria lá em busca de um corpo. Quando ela não encontrou um corpo, ela não teve a capacidade de reconhecer que aquele que estava ali falando com ela era o próprio Jesus. E amados, às vezes nós estamos no lugar da dor, no lugar da morte. Às vezes nós permanecemos aonde não deveríamos mais estar. Às vezes nós insistimos na busca do corpo, na busca da morte, na busca da dor. Nós saímos de casa na expectativa de encontrar ainda morto aquele que já ressuscitou. Nós saímos de casa na expectativa de encontrar tristeza, aonde o Senhor liberou já alegria. Nós saímos de casa na expectativa de encontrar derrota, aonde Deus já liberou a vitória. Por que tu está procurando entre os mortos aquele que vives? Nós precisamos reconhecer, mas Jesus agindo em nossas vidas, através das nossas vidas, ressuscitando. Pode ser que você tenha saído de casa hoje na expectativa de encontrar um morto. Mas Jesus falou contigo e você não o reconheceu. Você está entendendo o que eu estou falando, mano? Deixe esses sentimentos que às vezes borbulham no teu coração e insistem que você permaneça no lugar da dor. Saia de dentro de ti, para que teus olhos sejam abertos e você possa ouvir a voz de Deus e perceber que Ele está diante de ti. Lá em Gênesis 28, 16, estou indo para o final. Gênesis 28, 16. Olha que coisa, mano, olha que coisa. Olha esse texto, mano. Diz assim: e acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Eu não sabia, Ele está aqui. Às vezes isso pode acontecer conosco, comigo, contigo. Jesus está ali, latente, diante, está presente naquele lugar, mas nós estamos tão envolvidos com tantas coisas que nós não temos a sensibilidade de perceber que Ele já chegou no lugar. Amém, amado? Nós estamos esperando alguém que já veio. Nós estamos esperando alguém que já está. Nós estamos querendo que a presença chegue quando Ele já está instalado. Então o problema não é que Deus não tenha chegado, não, Ele já chegou. Nós é que não estamos sabendo que Ele já está ali. Jacó se acordou do sono dele e ele diz: rapaz, Ele está aqui e eu não sabia disso. Isso é muito sério, amados. Às vezes nós estamos como dormir e Deus já está ali, a presença dEle já se estabeleceu naquele lugar. Nós precisamos despertar. Você entende o que eu estou falando essa noite, querido? Jacó disse: Ele está aqui. Ele já chegou aqui. Sabia que Jesus já está aqui, amado? Sabia que a gente vive, olha, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente vive procurando Deus em lugares que Ele não está. Mas também, muitas vezes, deixamos de reconhecer Deus em lugares que Ele já está. Sabe que às vezes nós não reconhecemos Deus na vida do nosso irmão. E Ele está ali já.
Sabe que muitas vezes nós não reconhecemos Deus dentro da nossa casa, na vida de um familiar, da esposa, do filho, da vida de alguém, e Ele está ali. É Deus ali, amado. É o Senhor com a sua presença na vida de alguém. Volta lá para João 5, para me pegar o caminho. Mas aí Jesus disse para aquele homem: levanta-te, toma a tua cama e anda. Ele tomou a cama dele, imediatamente, e saiu daquele lugar curado. Jesus revelou com uma palavra diretiva para aquele homem ali, que mudou a história dele. Mudou a história dele. Aquele homem não ficou discutindo com Jesus, amado. Aquele homem não se debateu. Aquele homem não se perguntou mais nada. O que ele fez? Ele pegou a maca dele porque ele queria ser curado. E é assim que Jesus quer, na minha e na tua vida. Quando nós recebemos uma palavra de Jesus, amado, a gente não precisa ficar discutindo para ver se é ou não é. Quando Jesus falou com aquele cego lá em João 9, digo, vai no teu poço e te lava. O que ele fez? Ele foi, se lavou e voltou curado. O que aconteceu aqui, amado? Os religiosos se interporam. Porque os religiosos, amado, eles estão mais preocupados com os ritos, com os rituais, do que com a celebração da vitória, do que com a cura. Os religiosos se preocuparam com o sábado. Não se pode carregar a maca no sábado. Gente, o homem estava sendo curado. O homem que vivia 38 anos naquela situação havia sido curado. Mas os religiosos estavam preocupados, sabe com o quê? Com o sábado, com os ritos, com a letra, com a lei. E às vezes nós somos como religiosos, nós estamos mais preocupados com o ritual do culto do que com a ação do Senhor, com a sua presença que cura. Aquele cara disse, olha, não sei, eu só sei o que me curou. Disse para mim pegar minha maca e vazar. Vazar por minha conta, viu, gente? Ele disse, sai daqui, sabe por quê, amado? Jesus manda sair daquele lugar. Porque o lugar dele não era mais no lugar da misericórdia. O lugar dele não era mais entre os enfermos. Sabe para onde é que aquele homem vai, amado? Ele vai para o templo. Ele sai do lugar da misericórdia e agora ele caminha para o lugar da presença de Deus, no templo, o lugar onde a graça do Senhor se manifesta. A gente tem um tempo que é o tempo da misericórdia, amado. Mas quando Jesus chega na nossa vida e nós nos encontramos com Ele, Ele nos cura, Ele nos toca, nós saímos dessa misericórdia e entramos num tempo diferenciado da graça, aonde a presença dEle se revela e nós nos tornamos propagadores da Sua palavra. Sabe onde é que Jesus encontrou esse homem de novo? No templo. Sabe o que Jesus falou para esse homem? Guarda ali, 14. Jesus o encontrou no templo e disse-lhe, eis que já está, o que ele disse? São. E o que ele fala? Não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Olha o recado que Jesus dá para ele, amado. Aqui nós podemos subentender duas coisas. Primeiro, que a enfermidade que ele tinha poderia ser advinda de pecado. E Jesus agora, quando retira aquele pecado dele, pensando contigo, estou dizendo que é. Jesus agora, quando tira o pecado dele, ele diz assim, tu foste curado, tu foste liberto disso, porém, não peques mais. Sabe por quê, amado? Porque muitas vezes nós esquecemos a bênção que recebemos, a libertação que nos alcançou, a cura que se achegou a nós.
Enquanto nós estamos mal na perna, perninha quebrada, todo guenzo, todo mal, nós chegamos perto de Jesus pedindo o quê? Misericórdia. Jesus vem e nos alcança a misericórdia. Aí quando nós estamos legalzinho, perninha tudo direitinha, peito estufado, bacaninha, nós voltamos a fazer as coisas que fazíamos antes e esquecemos do Senhor. Então ele vai dizer agora aqui, ó, pode ser isso. Foi curado, tá são, não pecas mais. Porque se tu voltar ao pecado, coisa pior vai te pegar ali na frente. Ou nós podemos também subentender o seguinte: cada um processa isso no coração conforme o Espírito for falando. Ó, não peques mais, para que coisa pior te aconteça. O que poderia ser pior do que 30 anos, 38 anos sofrendo, amado? O que pode ser pior do que 38 anos sofrendo, dependendo dos outros, paralisado? O que pode ser pior? O sofrimento eterno, a morte eterna. Então ele diz assim, ó, o que tu sofreu até agora foi pesado, mas eu vou te dar uma palavra para ti agora. Tu já está são, não peques mais, hein? Porque se tu entrar no caminho do pecado, o que pode te esperar é coisa pior lá adiante. Ó, olho aberto. Amém, amado?